eu quero denominar de o espírito de Nimrod no dia de hoje. Nós vamos para isso ler em Gênesis, no capítulo 10, versículo 7, aliás, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: E Cute gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Siná. Bom, por enquanto nós vamos ficar por aqui. Depois a gente lê mais alguma coisa. Quem foi Nimrod? Nimrod era descendente de Cã. Nimrod foi um homem, como a Bíblia diz, poderoso caçador diante do Senhor. Mas diante do Senhor aqui, não quer dizer que ele estava alegrando o coração de Deus. Mas diante do Senhor, como se ele quisesse enfrentar o Senhor, bater de frente com Deus. Diante do Senhor nesse sentido. E este Nimrod, ele exerceu uma influência muito grande sobre os povos da sua época, a ponto de que as pessoas concordaram com ele em construir uma cidade e um arranha-céu. Agora imagine que naquela época não tinha tecnologia que nós temos hoje. Como seria construir um arranha-céu naqueles dias? E a Bíblia diz que eles usaram barro, né, para fazer tijolos em lugar de pedra, né, e betume em lugar da argamassa para construir esse edifício. Mas o que nós queremos destacar aqui é o que a palavra de Deus diz, que eles eram um povo só. Isso está escrito no capítulo 11 de Gênesis. No versículo 1 diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Façamos tijolos, queimemos-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Edifiquemos uma cidade, uma torre, cujo cume toque os céus. Estabeleçamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Bem, eu quero trazer aqui, destacar esse versículo, no versículo 6 do capítulo 11, quando Deus diz assim: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E aí, adiante ele diz: agora não há restrição para o que eles querem fazer. Eles vão conseguir o seu intento, qualquer que seja o seu intento. Bem, Deus não se agradou daquele projeto. Por que Deus não se agradou daquele projeto? Porque Nimrod, ele queria ser um Deus. Ele queria ser poderoso na terra de forma que ele queria suplantar Deus. Ele foi, digamos assim, um rebelado. Ele queria ser igual a Deus. E então Nimrod, ele tinha um poder de persuasão muito grande, de forma que ele arregimentou um grande exército, um grande povo que pensasse igual a ele e que juntos consentissem em construir uma cidade e construir aquele arranha-céu. Só que Deus não gostou dessa ideia. Deus não gostou porque Nimrod era um homem inteligente, mas ele usava a inteligência para se suplantar, para suplantar Deus, para se sobrepor à vontade de Deus. Então, Deus confundiu a língua deles. E a gente pode imaginar que, como assim, Deus confundiu a língua deles? Talvez um dizia, traga o tijolo, e ele trazia outra coisa.
E aí eles não conseguiram construir o edifício. Mas não foi bem assim. É que quando o povo é um só no sentido de que o povo é unido, o povo é coeso e fala a mesma língua, quer dizer, tem o mesmo intento, tem o mesmo objetivo. E quando isso acontece, Deus diz, não há nenhum limite para o que eles queiram fazer. Vamos confundir a língua deles. E então eles agora passaram a se desentender, porque realmente numa construção, num projeto, surgem divergências. E começaram a surgir as divergências e esse povo se separou. Eles se espalharam. E eles se espalharam em pequenos grupos, habitaram ilhas. E o idioma deles, aos poucos, foi se modificando e formaram várias línguas. Porque nós sabemos que a língua, ela é viva, ela é muito dinâmica. A própria língua portuguesa, se a gente for pensar, há 40 anos atrás, tinha palavras que a gente não fala hoje. E hoje tem palavras que naquela época não existiam na nossa língua, no nosso idioma. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas nós queremos trazer aqui uma reflexão sobre o espírito de Nimrod. Como é que esse espírito de Nimrod perpassou para os dias de hoje? Nós sabemos que o povo de Israel habitou a terra de Canaã. E a terra de Canaã, ela era habitada por povos diversos, jebuseus, amorreus, heteus. E esse povo era tudo idólatra. E voltando à história de Nimrod, a lenda conta, não a Bíblia, que esse Nimrod, ele casou-se com uma moça chamada Semiramis ou Esmiramis. E essa mulher, ele engravidou e ela criou uma narrativa. Eu estou grávida do Deus Sol. E essa narrativa, ela emplacou na época, impactou todo o mundo de então. E as pessoas ficaram acreditando que o Deus Sol era Nimrod e que ela era a deusa da lua, a deusa Esmiramis. E ela teve um filho e o filho chamou-se Tamuz. Esse Tamuz, essa criança chamada Tamuz, foi ferida por uma fera, isso segundo a lenda, não segundo a Bíblia, segundo a lenda. A Bíblia não fala muita coisa sobre isso. Uma fera feriu essa criança, a criança morreu. E então essa deusa, essa Esmiramis, ela agora invoca a sacerdotisa para que passe um clamor ao Deus Sol, para que o Deus Sol ressuscite essa criança. E aí a criança ressuscita. Bem, essa narrativa emplacou de forma que toda aquela região da Mesopotâmia ficou adorando essa trindade babilônica, que era a deusa Esmirami, era o deus Nimrod, que agora era Deus Sol, né? O Deus Sol, a deusa Esmirami, e o Tamuz, que era o filho. E a imagem dessa mulher, ela aparecia como uma mulher com os seios de fora e com a criança no colo. E ela apareceu também de várias outras modalidades, nuances, conforme a cultura dos povos, eles iam modificando tanto o nome da deusa como a própria imagem da deusa. Mas quando o povo de Israel chegou em Canaã, o povo adorava a essa trindade babilônica, essa mitologia babilônica, ela prevalecia lá. E então o povo de Israel, eles foram contagiados por essa religião. E a ponto de que muitos passaram a adorar essas imagens, ao mesmo tempo que criam em Deus, adoravam essas imagens. E então nós vemos Deus se indignando com as pessoas, com o povo dele, com o povo de Israel. E muitas vezes a Bíblia fala de reis que fizeram o que era mal diante do Senhor. E essa maldade era principalmente a idolatria. Construíram altares a Baal. E quem era Baal? Baal era o próprio Nimrod, era o próprio Deus que era adorado com o nome de Baal, tá? Lá em Israel, lá na Mesopotâmia.
era adorado com esse nome de Baal. Astarote era exatamente a deusa, essa deusa Semiramis. Então, eles faziam cultos a essas imagens. Uma vez nós vemos lá, muitas vezes, Deus falando através de seus profetas, e eu quero citar Jeremias, o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, ele profetiza sobre o cativeiro, né? E tem um momento que ele diz assim, em Jeremias 7,18, os filhos ajuntam lenha, isso Deus falando através de Jeremias, os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, a fim de provocarem a minha ira. Então, isso aí, Jeremias estava descrevendo o culto a essa trindade, a esses deuses, que era a deusa Esmirame, que agora ela era chamada Rainha do Céu. Ela era muito chamada de Rainha do Céu. Bem, mas como isso chegou até nós? Essa cultura de adorar essa religião babilônica, ela foi adequando, né? Conforme a localidade, conforme as diversas culturas, diversos povos, ela foi tomando alguns desenhos diferenciados. Ao ponto de, no século IV, passou para a igreja chamada cristã, né? Essa cultura de adorar a mulher. E hoje, nos nossos dias, nós temos várias influências desse culto pagão. Uma das influências que a gente não percebe é o empoderamento da mulher. Porque essa mulher, essa deusa Esmirame, ela foi a primeira mulher a dizer assim, ser destacada na história, a ser empoderada, né? E nós vemos hoje um culto à mulher, um empoderamento da mulher, ao ponto de criarem grupos feministas, exaltando de tal ponto a mulher e até que aniquila a figura do homem. Isso Deus não se agrada. Então, nós vemos a influência desse culto pagão hoje em vários setores da sociedade, no empoderamento da mulher, na idolatria e nessa coisa de um homem, na busca pelo poder. Então, o espírito que operou em Nimrod, esse espírito que não era de Deus, da parte de Deus, que operou em Nimrod, nós vemos ele operando nos dias de hoje. As pessoas buscando uma falsa liberdade, uma liberdade para fazer tudo o que vem à cabeça, como Nimrod, para fazer tudo o que não agrada a Deus. Então, é dessa maneira que nós vemos o espírito que operou em Nimrod operando nos nossos dias. E nós cristãos precisamos estar avisados, alerta, para que não permitamos que esse espírito de Nimrod influencie a nossa maneira de adorar a Deus, o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Que a nossa mente seja usada para adorar o Senhor em espírito de adoração real, verdadeiro, o culto racional, o culto verdadeiro a Deus, afastando tudo que é idolatria, afastando tudo que é paganismo, toda a influência desses cultos pagãos que passaram para a história e chegaram até os nossos dias. Nós precisamos estar atentos e repudiar tudo isso, porque o Senhor não se agrada. Então, eu espero que essa reflexão possa construir em nós uma consciência de liberdade cristã, para que a gente possa ser livres em Cristo cada dia mais e repudiar tudo o que é culto pagão, tudo o que é o espírito de Nimrod. Essa religião pagã, né, dos tempos da Babilônia, ela influenciou de tal modo os governos, os poderes, os impérios, que nós vemos que João, lá em Apocalipse, ele teve uma visão, né, e várias revelações, como nós sabemos, e tem um momento que ele ouve uma voz que diz: caiu, caiu a grande Babilônia, né? Que a mulher, lá é representada como uma mulher, né?
exatamente como a deusa caiu a grande Babilônia, que corrompia a terra. Porque a terra ficou contaminada por esse espírito pagão dos tempos de Nimrod. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos cada dia mais nos edificar no Senhor e despertar, estarmos despertos para que possamos discernir os espíritos e compreender qual é a boa, a perfeita